Os Estados Unidos enviaram o seu bombardeiro mais sofisticado, OB-2, para destruir um pouco de areia em 17 de março. É que há algo escondido nessa área de areia que tem o potencial de destruir a frota dos Kishkis no Mar Vermelho. Esse bombardeiro estava se preparando para decolar da base aérea de Whiteman a mais de 12 e 75 km de distância, à tarde. No entanto, o que um bombardeiro Missouri iria fazer numa batalha no Iêmen? Isso porque este bombardeiro não é um bombardeiro comum. Além de ser o bombardeiro mais sofisticado em serviço nos DIO, o B-2 Spirit é o bombardeiro mais sofisticado do mundo, como levaria pouco mais de 12 horas para chegar ao Iêmen. A aeronave reabasteceu na metade do trajeto, partindo do Missouri. Para garantir que não fique sem combustível durante a missão, o B-2 geralmente reabastece a cada 6 horas. Como o avião-tanque KC-135 que reabasteceu os bombardeiros não era, sem dúvida, um avião furtivo, eles encheram os tanques sobre o Mar Vermelho quando estavam a cerca de 2 horas da área-alvo, para evitar serem expostos no espaço aéreo iemenita. Depois de abastecer, os pilotos do B-2 concentraram-se no alvo e voaram a toda a velocidade para o Iêmen. Como se pode ver, os EUA destruíram a maior parte do leste para obter as instalações de armazenamento de armas dos Houthis. Os Houthis têm transportado pequenos arsenais de armas para o subsolo e reunido-os nesta base montanhosa isolada na província de Saada. No entanto, isso não foi suficiente para protegê-los da força dos B-2. As portas do compartimento de bombas do B-2 abriram-se, e a sua enorme carga foi lançada por volta das 01:29 daquela manhã. Os explosivos cairiam 15 mil metros até o complexo de bunkers subterrâneos em cerca de 55 segundos. Seriam necessárias cerca de 2 bombas para quebrar a estrutura que envolvia cada bunker, pois cada bomba anti-bunker podia perfurar 2,4 metros de betão e 6 metros de rocha. Uma vez quebrada essa bolha protetora, restava apenas uma bomba para cada um dos 5 alvos para destruir o interior. E foi exatamente isso que aconteceu. As bombas foram posicionadas com precisão em cima de cada bunker, de acordo com o equipamento de orientação GPS. Cada bomba caiu precisamente no mesmo buraco que a anterior. O último depósito significativo de armas dos Houthis foi destruído em questão de segundos, e bolas de fogo iluminaram o céu noturno. No entanto, ainda não tinham terminado. O B-52 Stratofortress decidiu reaparecer apenas 3 horas depois. O bombardeiro pode atingir soldados inimigos a até 575 milhas de distância, graças aos seus 20 mísseis Joint Air-to-Surface Standoff Extended Range, para desmoralizar ainda mais o adversário e destruir a próxima geração de guerreiros antes que eles pudessem chegar ao campo de batalha. Esses mísseis destruíram 4 centros de treinamento Houthi. Os Houthis, no entanto, procuraram demonstrar que ainda eram capazes de lutar, apesar dessas vitórias retumbantes. Os vigias de combate alertaram a ponte para qualquer coisa incomum por volta das 20 daquela noite, quando o USS Stout estava em serviço de patrulha numa zona operacional a cerca de 30 milhas da costa do Iêmen. Aquela noite, que até então tinha sido tranquila, estava prestes a tomar um rumo um pouco pior. 2 mísseis se aproximavam e foram detectados pelo radar de espionagem do navio a uma distância de aproximadamente 150 milhas. A assinatura térmica infravermelha característica dos mísseis permitiu que o terminal tático conjunto a bordo confirmasse os lançamentos. A tripulação do Stout é formada por veteranos de guerra e não se assusta com 2 mísseis isolados, mesmo que isso pudesse ter abalado tripulações antes deste conflito. É por isso que, usando um sistema de armas diferente desta vez, o capitão imita a estratégia empregada em Gettysburg no outro dia. Pode ver uma grande estrutura em forma de caixa se olhar para aqui. Nulka é o nome deste sistema, que é comparável ao Chaff, mas muito superior. 2 lançadores Nulka estão instalados a bombordo e a estibordo de cada um destes contratorpedeiros. Cada lançador pode conter 2 munições Nulka,
A forma como defende o navio é diferente de tudo o que já foi usado em combate naval, mesmo que seja uma tática defensiva suave como o chaff, e não destrua realmente um míssil que se aproxima. O lançador nunca pode disparar uma munição automaticamente ou manualmente dentro de 3 segundos após detectar um míssil que se aproxima. Para salvar os SM-2, o capitão, neste caso, opta por usar uma munição nulka. O projétil sai disparado do lançador assim que é lançado e liga o seu repetidor de radiofrequência quando está entre 1 e 2 quilômetros do navio. Este é o ingrediente-chave que transforma este simples engodo no pior pesadelo para um míssil. Estamos certos de que imita as frequências de radar emitidas pelos navios do ZEWA, embora ampliadas, mesmo que a frequência exata seja confidencial. Sabemos que o Nuka pode superar o Chaff, que foi capaz de atingir um alvo de 10,000 metros quadrados. À medida que o motor do foguete continua a afastar o projétil Nuka do navio a cada segundo, a cobertura de 360 graus do emissor de RF faz com que ele pareça um alvo extremamente atraente, o que leva os mísseis a se dirigirem na sua direção. Os 2 mísseis alteram abruptamente a sua direção e movem-se em direção ao Nuka, que agora flutua inofensivamente ao vento a uma distância de cerca de 30 milhas do navio. Os mísseis caem inofensivamente no oceano. Apesar de acreditarem que estão a colidir de frente com um navio, os ZEWA optam por parar estes ataques eliminando a fonte dos dados de disparo dos Houthis, mesmo que o ataque mais recente tenha sido impedido. No entanto, isso pode levar a disputa ao limite e transformá-la de uma guerra em pequena escala para uma grande guerra regional. Fontes iniciais da mídia saudita afirmam que, em 19 de março, aproximadamente às 0h30, um grupo de caças F-18 partiu do Truman. Apesar de parecer um ataque típico, o alvo real era tudo menos isso. Em vez de virar à esquerda para passar sobre o Iêmen, os aviões seguiram para sul enquanto aceleravam pelo sul do Mar Vermelho, rumo ao estreito de Bab al-Mandeb. Não tinham como alvo um quartel-general dos Houthis, um depósito de armas ou uma base de mísseis. O alvo era este navio. O Zagros é o nome deste navio. Trata-se de um navio de guerra iraniano com 1.500 toneladas, mas não é um navio típico. Ao contrário de um navio de guerra típico, armado com foguetes e mísseis, este está repleto de antenas de rádio. A razão para isso é que os Houthis sofreriam muito se este navio, que é o primeiro navio especializado em recolha de sinais do Irão, fosse removido. Os Houthis dependem dos russos e iranianos para lhes fornecer dados de tiro, uma vez que não têm capacidade para os obter por si próprios. Navios como os Zagros são uma das principais fontes de informação para os iranianos. O navio pode alertar os artilheiros Houthis sempre que outros navios passam. Uma vez que permanece fora do estreito de Bab al-Mandeb, os Houthis podem rapidamente apontar os seus radares na direção correta para iniciar o treino com armas, transmitindo o curso inicial, a velocidade e a localização. Os Estados Unidos querem impedir isso. Por volta das 2h30 da manhã, os F-18 americanos lançaram uma salva de mísseis contra o navio, de acordo com relatos da mídia saudita. Horror Local. Foi um ataque catastrófico. O navio teria adernado e afundado em questão de minutos. Ninguém sobreviveu. Após essa notícia, a afirmação foi refutada tanto pelos iranianos quanto pelos americanos. Os iranianos afirmaram que o navio estava em segurança no porto de Bandar Abbas, enquanto os americanos disseram que não tinham afundado nenhum navio. O jornal retirou essa afirmação em questão de horas. O navio era tripulado por combatentes da Força Quds, do Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana, o que foi um alívio para a liderança americana. No entanto, nem é preciso dizer que isso ainda pode ocorrer, apesar da retratação. O navio iraniano Saviz teve minas Limpet fixadas em seu costado por uma equipe de mergulhadores das Forças Especiais Israelenses em 2021.
Assim como os agros, os iranianos o utilizavam como base móvel de abastecimento e plataforma para coletar sinais para os Houthis. O ataque subsequente foi bastante genuíno, embora tenha sido um dos poucos incidentes que mais tarde se revelaram falsos. Os Houthis decidiram lançar mais alguns mísseis balísticos contra Israel, depois de não terem conseguido danificar os navios americanos. Embora já tivessem feito isso antes, esta foi a primeira vez que os Houthis tentaram atacar alvos não militares durante o conflito. Infelizmente para eles, a tripulação do USS Kearney estava preparada. Os vigias a bordo do Kearney foram notificados do lançamento de um míssil balístico pelo seu terminal tático partilhado por volta das 22h30 daquela noite. Satélites a mais de 100 quilômetros acima deles fornecem dados infravermelhos em tempo real a este equipamento. De acordo com os dados, os Houthis acabaram de disparar vários mísseis balísticos na direção de Israel. Felizmente, eles têm um instrumento ideal para isso. O míssil SM-3 é este. Ao eliminar mísseis balísticos como este, é o principal armamento e o míssil de defesa aérea mais sofisticado do arsenal do ZIU. Este míssil pode viajar até 13 vezes a velocidade do som, apesar de pesar apenas 1,5 toneladas. Um verdadeiro foguete hipersônico. Este míssil, no entanto, tem um processo de destruição extremamente criativo, em contraste com uma ogiva de fragmentação típica. O Lightweight Exo-Atmospheric Projectile, projétil exoatmosférico leve, é o componente-chave que confere ao SM-3 as suas capacidades genuinamente inovadoras. Este míssil usa o Lightweight Exo-Atmospheric Projectile, ao LEAP, para fazer contato pele com o seu alvo. Ao contrário de um míssil convencional que tenta aproximar-se a algumas dezenas de metros dele e destruí-lo com milhares de pelotas de aço. É assim que funciona na vida real. O radar espião da unidade de disparo fornece aos mísseis SM-3 dados atualizados sobre a posição do perigo pelo menos algumas dezenas de vezes por segundo, enquanto eles rastreiam o alvo. O alvo perde o resto do seu corpo quando o SM-3 se aproxima a alguns quilômetros dele, e o projétil exoatmosférico leve ataca-o. Imagine-o como a mandíbula interna de um xenomorfo dos filmes Alien. A pequena boca dentro da boca maior é o que causa mais danos, não o grande e assustador extraterrestre. Essencialmente, é a mesma ideia. O localizador ativo do LEAP é ativado para direcioná-lo para o míssil na sua fase terminal, à medida que se separa do corpo do míssil. Além disso, este componente tem apenas 56 centímetros de comprimento e 25 centímetros de diâmetro, enquanto o SM-3 tem 6,5 metros de comprimento. No entanto, esta coisa move-se muito rapidamente, a cerca de 13 vezes a velocidade do som. Este projetil deve suportar temperaturas extremamente altas. O LEAP deve funcionar em temperaturas tão baixas quanto 81 graus Fahrenheit nos limites da atmosfera. Temperaturas de até 3.700 graus Fahrenheit serão atingidas quando ele colidir perto do alvo. Ele se desintegraria em temperaturas tão altas muito antes de entrar em contato se não fosse feito de materiais compostos cuidadosamente fabricados. No entanto, isso não é verdade. Ele passa pelo míssil Houthi em questão de segundos e colide com sua ogiva. À medida que os fragmentos restantes do míssil queimam na atmosfera, isso garante a sua destruição. Este é o desempenho final desta dança que os Estados Unidos tiveram com os Houthis esta semana. E é mais uma vitória para o Kearney. No dia seguinte, 20 de março, a Força Aérea dos Equiltrewas continuou a usar F-15s e drones Reaper para atacar o Iêmen. No entanto, apenas alguns alvos foram atingidos. O exército dos Equiled estava a ficar sem alvos para atingir, não porque estivesse exausto ou sem munições. Isto é demonstrado pelo fato de que a principal linha de defesa dos Houthis naquele dia consistiu no lançamento de 5 drones, que o Jason Dunham eliminou rapidamente com os seus Sea Whiffs. O choque espalhou-se muito além da costa do Iêmen, à medida que a notícia do bombardeamento se espalhava.
Os Houthis operavam há anos com a convicção de que, embora o poder aéreo americano fosse poderoso, ele podia ser monitorado, antecipado e até mesmo controlado. No entanto, as velhas normas foram alteradas quando o bombardeiro B-2 Spirit, um avião de guerra tão furtivo que desaparece da maioria dos radares, surgiu nos céus de Al-Hudaida e lançou bombas com precisão milimétrica. O que aconteceu foi mais do que apenas o cumprimento de uma missão. Foi uma demonstração dramática da dissuasão contemporânea. O B-2 operou de forma totalmente independente de todos os sinais ativos do teatro de operações assim que entrou no espaço aéreo do Iêmen. A sua furtividade era tão grande que os relés de satélite não confirmaram a sua existência até que a missão terminou. A destruição de uma instalação de lançamento Houthi não foi o único objetivo. Serviu como um aviso à região de que, quando confrontada com o poder aéreo estratégico dos Busadio, nenhum bunker é seguro, nenhum radar pode fornecer proteção e não há tempo para reação. E os Houthis? Eles perderam mais do que simplesmente o seu equipamento. Ficaram inseguros. As comunicações interceptadas dos seus centros de comando restantes mostravam total perplexidade. Nenhuma aeronave tinha sido avistada, de acordo com as equipas de radar. Nenhuma trilha de motor. Assinatura acústica ou aviso foi relatado pelas equipas antiaéreas. A morte parecia ter descido do céu, inevitável e imutável. Uma segunda onda se desenvolveu antes mesmo dos B-2 deixarem a área. As ligações de comunicação de emergência foram bloqueadas por aeronaves de guerra eletrônica. Em vez de disparar, os drones sobrevoavam, filmando, digitalizando matrículas de carros em fuga, registrando novos sinais de calor e obtendo informações em tempo real. Todas as ações dos Houthis em retaliação foram registradas e utilizadas para melhorar a rodada seguinte de ataques. O solo foi cirurgicamente danificado. Não só 3 importantes instalações subterrâneas de armazenamento foram danificadas, como foram completamente destruídas. Depósitos de combustível enterrados e estoques secundários de munições foram incendiados por munições de penetração profunda, resultando em explosões em cadeia que abalaram a paisagem como pequenos terremotos. Toneladas de lajes de betão foram viradas como se fossem pedaços de papel. Apenas um local tinha uma cratera de bomba com mais de 60 metros de diâmetro ao amanhecer. No entanto, o verdadeiro objetivo sempre foi psicológico e mais profundo. Como o B-2 era necessário, ele não chegou. Foi inesperado, e foi por isso que chegou. A doutrina dos Estados Unidos mudou. Anteriormente reagindo a ataques sucessivos, a Marinha e a Força Aérea agora impedem ciclos psicológicos de escalada. Havia mais do que retaliação por trás do uso de um bombardeiro estratégico furtivo. Serviu como um botão de reinício, enviando uma mensagem a todos os atores na sala. Os Estados Unidos têm o poder de escalar a qualquer momento e de qualquer maneira. Os aliados prestaram atenção. A liderança de defesa da Arábia Saudita solicitou exercícios estratégicos cooperativos aos seus homólogos do ZEU usando consultas encriptadas. Um alarme interno foi enviado pela Organização de Defesa Aérea de Israel para imitar cenários de incursões furtivas. Uma extensão das rotas aéreas do Zebubael sobre o espaço aéreo egípcio foi secretamente acordada pelo Egito, que é geralmente um participante neutro nas disputas regionais. No entanto, o sinal chegou com força a Teherão. Os serviços secretos verificaram que os centros logísticos do IRGC perto de Bandar Abbas tinham ficado sem comunicação nas 48 horas seguintes à operação. Eles mudaram secretamente as rotas de abastecimento através de Omã. Os conselheiros que faziam parte da liderança Houthi começaram a abandonar locais-chave depois de perceberem, talvez demasiado tarde, que os Houthis estavam a ser usados como peões num teste que nunca tinham a intenção de passar. A operação, que foi relatada em Washington sob o nome de Silent Rapture, arrebatamento silencioso,
tinha como objetivo reequilibrar a equação de risco para todos os atores regionais, em vez de erradicar todas as ameaças. Agora, a equação era simples. A guerra assimétrica poderia atrair atenção. A provocação assimétrica, no entanto, incentiva a destruição. Além disso, os contratorpedeiros norte-americanos monitorizavam os sinais erráticos das unidades Houthis frenéticas perto da costa, enquanto os bombardeiros Spirit restantes regressavam aos seus arcos de reabastecimento secretos, gravando todas as vozes, todos os bunkers de retaguarda e todas as frequências. Não estavam apenas a preparar-se para o próximo conflito. Já estavam nele. Outro tipo de operação, que utilizava teclados e fios em vez de drones ou mísseis, começou quando a poeira baixou sobre o deserto do Iêmen. Já preparados para tirar partido do caos que se seguiu ao ataque, o comando cibernético dos BBZ iniciou uma intrusão concertada nas redes de combate Houthis. A destruição de dados não era o seu objetivo. Eles queriam ver como as pessoas se comportavam. A infraestrutura de comando Houthi estava protegida há anos por redes de satélites fora da rede e firewalls criados no Irão. No entanto, a agitação provocada pelos ataques cirúrgicos do B-2 obrigou os comandantes Houthis a utilizar redes de backup, que já tinham sido mapeadas por cyber-escautadores americanos e eram menos seguras e mais suscetíveis. Analistas americanos viram os chats internos dos combatentes Houthis explodirem de medo em questão de minutos. A questão de saber se os americanos tinham penetrado nos seus túneis foi levantada pelos comandantes no terreno. Os responsáveis pela logística relataram desvios do GPS, falhas no sistema de refrigeração e picos de energia causados remotamente por exploits de software que tinham sido colocados meses antes. A joia da coroa veio de um tablet comprometido que foi recuperado de uma estação de controlo que havia sido bombardeada. Os registros de conversas do tablet mostraram que controladores iranianos haviam dado ordens diretas, o que confirmou o que Washington há muito temia, mas Teherã negava consistentemente. Então surgiu a reviravolta. Em vez de eliminar essas comunicações imediatamente, os Estados Unidos adotaram uma abordagem muito mais sutil e começaram a espalhar desinformação. Coordenadas falsas, conversas de rádio fantasmas. Uma segunda onda de bombardeiros furtivos é sugerida por informações fabricadas. Satélites identificaram todas as novas posições, enquanto os Houthis moviam freneticamente as armas restantes. Algumas a pé e outras escondidas sob carrinhos de mercado. A isca tinha sido bem sucedida. Toda a infraestrutura de retaguarda dos Houthis foi exposta na pressa. Ao mesmo tempo, os aliados reagiram rapidamente. A Jordânia ativou ligações de satélite que normalmente só são utilizadas durante exercícios da OTAN. Numa medida nunca vista desde o auge da Guerra do Golfo, o Bahrein permitiu que os Estados Unidos operassem no seu espaço aéreo naval em regime de tempo integral. Num comunicado à imprensa, até mesmo os normalmente cautelosos Emirados Árabes Unidos descreveram o ataque como uma redefinição necessária da dissuasão na guerra moderna. No entanto, o progresso de Omã foi o mais intrigante. Omã, uma nação historicamente neutra, serviu como canal secreto para a diplomacia paralela, bem como corredores humanitários. No entanto, as autoridades omanenses cancelaram as autorizações de viagem de várias pessoas suspeitas de organizar rotas de abastecimento para os bastiões Houthis apenas 2 dias após a operação dos EUAs. Fontes de inteligência confirmaram a mensagem. Apesar da falta de uma ligação oficial, Omã não irá mais obstruir a estabilização regional. Entretanto, a realidade estava a instalar-se no Iêmen. Tinham exposto os Houthis tanto existencialmente como militarmente. Outrora atraídos para a causa por promessas de segurança e identidade revolucionária, os guerreiros locais testemunhavam agora horas de silêncio nas comunicações de rádio e a destruição dos bunkers dos líderes.
Os drones norte-americanos lançaram panfletos oferecendo viagem segura, assistência médica e contato com a família como condições para a rendição. Centenas aceitaram. Alguns trouxeram documentos, outros trouxeram mapas. Alguns simplesmente trouxeram histórias de promessas não cumpridas, salários perdidos e instruções para disparar mísseis a partir de instalações médicas. A história estava a mudar. Os comandantes Houthis já não podiam invocar a resistência divina. Tinham transformado os seus santuários em crateras. Vídeos de abóbadas subterrâneas em chamas e peças de drones carbonizadas superaram os seus slogans. A opinião pública estava distorcida, mesmo em Sanaa. Grafites que pediam a morte dos Estados Unidos foram cobertos com tinta. Depois de repostar propaganda iraniana, os cybercafés passaram a exibir vídeos da viagem furtiva do bombardeiro Spirit, alguns com a legenda "A noite em que Deus olhou para baixo". No entanto, os líderes dos veículos estavam cientes de que a batalha estava longe de terminar, porque os conflitos ideológicos não terminam com um único golpe. Eles mudam com o tempo. Washington, portanto, deu uma ordem subliminar para tornar a pressão indetetável. Assim, não haveria mais bombardeios amplamente divulgados. Nenhuma declaração pública ostensiva. Um desgaste baseado em dados, silencioso e implacável. As comunicações em centros suspeitos dos Houthis foram interrompidas por novos impulsos de interferência todas as noites. UAVs não identificados atravessavam rotas no deserto lançando sensores sísmicos. Na tentativa de seguir miragens, os recursos dos Houthis foram esgotados por frotas fantasmas criadas por navios de guerra da marinha que projetavam reflexos de radar enganosos sobre a praia. A intenção não era erradicar completamente os Houthis, era desgastá-los. E, como resultado dessa tática, uma nova expressão começou a aparecer nas reuniões do Pentágono. Estratégia da fome. Não de alimentos ou assistência, mas de iniciativa, unidade e convicção. Os Estados Unidos não precisavam de lutar todas as batalhas para vencer esta guerra. Tudo o que precisavam fazer era forçar os Houthis a duvidar da autenticidade dos combates. Além disso, o centro entraria em colapso sob sua própria confusão, de modo que ninguém precisaria disparar um tiro quando essa degradação psicológica atingisse um ponto crítico. Houve mais de um ataque do bombardeiro fantasma. Isso mudou a forma como o conflito se desenrolou. O facto de os Houthis estarem no seu nível militar mais baixo dos últimos 10 anos ficou evidente no final do dia. No entanto, os contrabandistas iranianos irão em breve restaurar os Houthis ao seu nível anterior de capacidade, a menos que os Estados Unidos consigam impor o seu embargo naval ao Iêmen, o que exigiria uma repetição completa de todo o processo. Por agora, adeus.